Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os estudos no capítulo 3 dessa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos estudar Efésios 3, 1 a 13. Este é um texto importante, muito importante dentro do livro. Por quê? Porque aqui Paulo fala sobre a revelação do plano salvífico de Deus para com todo ser humano. Se você tiver oportunidade, por favor, abra sua Bíblia Sagrada para que você me acompanhe no estudo que faremos, nas reflexões que faremos desse texto. Quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós sintetizamos esse texto, podemos entender que o título que lhe cai muito bem é A Revelação do Mistério de Deus. A Revelação do Mistério de Deus. Efésios 3, 1 a 13. O capítulo 2 nos mostrou aquilo que Deus fez individualmente e coletivamente, concedendo ao cristão e à igreja uma nova posição em Cristo Jesus. Paulo inicia uma nova oração em favor dos cristãos de Éfeso. Mas antes de fazê-lo, nesse primeiro parágrafo do capítulo 3, ele praticamente apresenta uma autobiografia, mostrando a sua autoridade apostólica recebida por meio da graça de Deus atuante em sua vida. Esse trecho pode ser interpretado como um parêntese que explica a função particular de Paulo no desenvolvimento do propósito eterno de Deus, que foi exposto no último parágrafo em 2, 11 a 22. As palavras com que uma pessoa fala de si mesmo revelam a maneira como ela encara a vida e ela encara a si mesmo. Paulo fala sobre si mesmo e se coloca como uma das pedras do alicerce, isto é, ele é um dos apóstolos e profetas que está edificando esse templo, mas ele está edificado sobre a rocha. Isso é, sobre a pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele participa dessa construção do santuário dedicado a Deus, para a habitação de Deus no Espírito, do qual eu e você que está me ouvindo agora, se você for cristão, você também, junto comigo, é uma pedra viva. Então, lembrando daquilo que Paulo nos disse lá no capítulo 2, versículos 21 e 22, a pedra angular, o alicerce, lá embaixo, o fundamento, é o Senhor Jesus Cristo. Logo depois, temos em cima dessa rocha, esse fundamento que são os apóstolos. E a partir dos apóstolos, nós temos então as pedras vivas que vão se constituindo nesse templo, nesse santuário dedicado ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, é grande privilégio nosso de sermos esse novo povo, esse novo templo de Deus, para que Deus difunda a sua glória para todo o universo. A igreja, o santuário divino habitado pelo Espírito Santo, para ser expandida para todos, incluindo judeus e gentios, como co-herdeiros e coparticipantes da promessa do Evangelho e membros do mesmo novo corpo, essa igreja provoca nos cristãos a experiência do sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, em sua vida de manifestação do mistério divino, a igreja proclama a multiforme sabedoria divina diante dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse trecho é muito rico, com imagens assim impressionantes. Por isso, então, dizemos que esse texto é importante, porque ele responde algumas perguntas básicas da fé cristã. Por exemplo, até que ponto estamos dispostos a sofrer para proclamar as insondáveis riquezas de Cristo? Uma outra pergunta, qual foi o mistério de Deus que esteve oculto, mas que agora estava sendo revelado? Agora, isso é, nos tempos de Paulo. Qual é o instrumento que Deus utiliza para demonstrar a sua multiforme sabedoria aos seres espirituais? Ainda uma outra pergunta, que garantias podemos ter de que as palavras que ouvimos dos nossos instrutores são resultados da revelação divina? Uma quinta pergunta, podemos crer que cada cristão tem uma missão específica no reino de Deus? Ainda outra pergunta, a sexta pergunta, qual é a expectativa divina para os cristãos?
diante do sofrimento daqueles que proclamam o mistério de Deus? Qual é a expectativa? O que Deus espera de nós? E uma sétima pergunta: estamos dispostos a nos gastar nessa missão dada a cada um de nós, como Paulo afirmou estar disposto? Paulo tinha afirmado lá em Atos 20, 24, que o seu propósito era esse. Ele não levava em conta a sua vida. O que ele levava em conta era cumprir a carreira e o ministério que Deus tinha lhe dado. Será que nós estamos dispostos a nos gastar nessa missão? São perguntas importantes, e esse texto vai nos ajudar a responder essas questões. O mistério de Deus agora revelado, isto é, na época de Paulo, através do seu ministério, a partir do ministério de Paulo. Esse mistério, apresentado no primeiro capítulo como a reconciliação cósmica de todas as coisas em Jesus Cristo, apresentado também no segundo capítulo como a co-cidadania dos santos e a membresia na família de Deus, tanto pelos judeus como pelos gentios, nesse terceiro capítulo é apresentado também como coherança, coparticipação dos gentios juntamente com os judeus nas promessas do Evangelho de Cristo. Por isso podemos, em resumo, dizer que esse parágrafo está nos colocando diante da seguinte afirmação: todo cristão é desafiado a não desfalecer diante das dificuldades originadas pela vivência e proclamação do mistério de Deus revelado em Cristo Jesus. É uma frase um pouquinho mais longa do que aquelas que normalmente eu pronuncio aqui, mas eu gostaria, se você pudesse, que você anotasse. Todo cristão é desafiado a não desfalecer diante das dificuldades. Essas dificuldades são originadas pela vivência e pela proclamação do mistério de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, esse parágrafo vai nos mostrar 3 verdades sobre a proclamação reveladora do mistério de Deus. A primeira verdade refere-se à descrição do proclamador do mistério de Deus. Por essa razão, veja o versículo 1, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. E o segredo é esse: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim, Ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus as boas novas das imensas riquezas de Cristo. Esse é o texto lido em outra versão. E o que nós podemos perceber, então, nessa primeira verdade que refere-se a uma descrição do proclamador do mistério de Deus em Cristo Jesus? A primeira faceta dessa descrição é que ele é um prisioneiro em Cristo. Agora, é interessante perceber que não é apenas um prisioneiro literal, no sentido que está preso em cadeias pela proclamação, mas ele é um prisioneiro no sentido de que ele está preso ao ministério. Paulo não se desvincula do ministério. Ele se sente preso, isso é, ele se sente envolvido completamente no ministério, porque foi para isso que Deus o chamou. Mas ele se descreve também como revelador desse mistério de Deus. Isso é um grande privilégio, com certeza. O ministério da revelação, do mistério, é uma graça concedida por Deus.
concedida cronologicamente, historicamente, a Paulo e aos apóstolos. Aquela primeira etapa em que o evangelho estava sendo exposto. Mas também hoje, graças a Deus, eu e você somos reveladores desse mistério de Deus. Quando nós proclamamos o nosso testemunho, quando nós anunciamos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos revelando esse mistério. O mistério não é entendido por raciocínio humano, querido amigo. Sim, somente pela revelação do Espírito Santo. Primeiramente, eu e você precisamos entender pelo Espírito Santo para depois proclamá-lo. Agora, é bom lembrar que os apóstolos e profetas daqueles dias foram os instrumentos que Deus usou para revelar esse mistério, para trazer luz para esse mistério que estava oculto. Paulo forma, junto com os outros apóstolos, o fundamento da igreja que tem, como nós já mencionamos, Jesus Cristo como sua pedra angular. Os outros apóstolos e profetas tenham recebido também essa revelação maravilhosa, porque eles tiveram aquele contato pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, como disse bem lá em 1 Coríntios 15, ele nasceu depois, ele foi como que um bebê tardio. Mas Pedro, João, Mateus, Felipe, Tomé, eles tiveram contatos direto com o Senhor Jesus Cristo. Então, esses apóstolos, juntamente com Paulo, com Tiago, o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, enfim, alguns outros são os apóstolos que serviram como fundamento para que essa igreja, para que esse povo, para que esse templo, que somos nós, pedras vivas, fosse construído. Paulo se descreve também como ministro do Senhor. Ministério, querido amigo, é graça de Deus segundo a força que atua pelo seu poder. Veja o versículo 7. O ministério é o anúncio a todos do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora, entenda bem, ministério é serviço. Então, se você quer ser um ministro de Deus, um ministro do Senhor, por favor, entenda que a sua chamada não é para o estrelato, mas é para o serviço. Ministro quer dizer ministério. Ministério quer dizer serviço. Serviço quer dizer diaconia. Diaconia quer dizer garçom. Qual é o papel do garçom hoje em dia? É exatamente esse: servir alimentação a quem pede. Portanto, o ministro do Senhor é aquele que serve. Paulo se descreve também como santo entre santos. Ora, isso quer dizer que ele está se identificando com outros cristãos, separados do mundo, consagrados a Deus. E assim você também deve se considerar, se você é um crente em Cristo Jesus, como eu o sou. Se você está numa fase ainda de definição, eu quero te convidar. Deixe o Senhor habitar na tua vida para que você se torne um santo entre santos. O menor dos santos, Paulo disse que ele era. Isso revelava um sentimento de humildade, de pequenez, de reconhecimento que ele tinha feito coisas erradas anteriormente. Ele tinha perseguido a igreja. Mas, querido amigo, Deus perdoa qualquer um dos nossos pecados. Se você se acha o pior dos pecadores aí, você que está me ouvindo agora, você sabe que nós temos alguns ouvintes que são penitenciários. Se você reconhece que você errou, peça perdão a Deus. E Deus pode transformar a sua vida. Deus pode se tornar para você aquele que o envia para o ministério, para proclamar as boas novas de salvação. A segunda verdade que temos nesse texto se refere ao conteúdo desse mistério. Veja os versículos 9 e 10. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angelicais do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas.
o mistério de Deus agora revelado requer disponibilidade. O requisito é disponibilidade de sofrer até a falta de liberdade. Veja o versículo 1. Ele está preso. O requisito é a disponibilidade de amar sem distinção. Veja o versículo 1 também. O mistério de Deus agora revelado tem um significado especial. Querido amigo, significa a dispensação da graça divina para com todos, incluindo os gentios. Dispensação significa mordomia confiada, responsabilidade de cuidar desse conteúdo de boas notícias para passar adiante. Significa uma revelação que só pode ser discernida espiritualmente. Embora houvesse essa divisão entre os povos, Deus age independentemente dos nossos conceitos. A motivação básica de Deus é o amor. E como Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos indistintamente, eu e você temos que ter esse tipo de amor para com todos. O mistério de Deus, agora revelado, demonstra esse plano divino. Plano eterno já. Plano divino estava oculto das gerações até a plenitude dos tempos. Lembra-se de Gálatas 4:4? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Exatamente. O plano divino confirma que a revelação de Deus foi progressiva. Os judeus viam os gentios e, especificamente, os samaritanos, como escória. E se referiam a eles de uma maneira sempre humilhante e ultrajante. Mas o mistério de Deus agora revelado tem um conteúdo central. Não há mais divisões. Todos podemos ser um em Cristo. E Paulo já havia mencionado esse conteúdo no capítulo 2. A coerência dos gentios e dos judeus. Fostes aproximados, o qual de ambos fez um, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Esse é o mistério. A comembresia no corpo de Cristo. Ele reconciliou ambos em um só corpo, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. A coparticipação dos gentios e judeus na promessa do evangelho é parte desse mistério. Por ele, ambos temos acesso ao Pai. Já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e nós somos família de Deus. Querido amigo, o mistério revelado foi surpreendente. Para os judeus, a surpresa foi que os gentios também participariam com eles das mesmas bênçãos espirituais. E para os gentios, a surpresa foi que o próprio Deus dos judeus lhes concedia essa bênção da coerência. Esse é o mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas Cristo em nós, isso é em todos nós. Graças a Deus. A igreja, que é o novo povo de Deus, não pode ter preconceitos, não pode acentuar as diferenças e as desigualdades. Querido amigo, em muitas das nossas cidades, pequenas, médias ou grandes, nós temos tribos, muitos grupos fechados, muitas colônias de estrangeiros, enfim, temos um universo enorme de pessoas diferentes, e são esses que precisamos receber e envolver. A igreja tem essa responsabilidade. A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus para quem? Para os seres celestiais também. Não é só uma pregação nesse nível humano, mas é uma pregação que atinge as esferas espirituais. A terceira verdade se refere à missão da igreja cristã. A igreja deve proclamar o mistério de Deus, as boas novas de Cristo a todos. Nos versículos 8 a 13, nós temos exatamente isso. Pregar as boas novas é o papel do embaixador de Cristo. Pregar aos gentios, pregar a todos indistintamente. As insondáveis riquezas de Cristo devem ser proclamadas. A igreja, então, deve manifestar os segredos do Deus Criador. A manifestação deve revelar que Deus sempre teve o propósito de salvar a todos indistintamente. Querido amigo, eu e você participamos dessa igreja, deste agente proclamador dos mistérios de Deus. O mistério de Deus é Cristo em nós. O mistério de Deus é essa união que deve haver entre gentios e judeus. Essa união que desfaz toda e qualquer diferença. Que você seja um alvo desse mistério, mas que você seja também um agente proclamador desse mistério. Que Deus o abençoe e que Deus use a sua vida para a sua honra e para a sua glória. Um grande abraço
e até o próximo programa.